Essa geração que se alegra, a doce anuncia salvação. Pra trás não vou olhar, nós vamos cantar pro mundo te escutar. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu quero te louvar, quero te... E aí, galera, bora acordar! Queria convidar o pastor Marcelo Loconte para estar trazendo a mensagem para nós. Minha gente boa, na paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos falar sobre transformação. E essa transformação não é uma transformação pura e simplesmente intencional, humana. Essa transformação que nós vamos falar não é aquele tipo de transformação que eu simplesmente decido me transformar, que eu me empenho em fazer algumas mudanças na minha vida, mas é um tipo de transformação que não vem de fora para dentro, mas brota de dentro para fora. É uma revolução que começa dentro do nosso coração, atinge todo o nosso ser, pensamento, emoções, decisões, atitudes, e vem para fora. Ela não fica dentro, é uma transformação que começa lá dentro do coração, mas ela vem para fora. E aí ela transforma também o nosso exterior, transforma o nosso comportamento, transforma os nossos relacionamentos. É uma transformação revolucionária. Transformação, esse é o assunto que eu quero falar com vocês hoje. Mas eu queria um pouquinho da sua compreensão. Eu vou mudar um pouquinho aqui o estilo, não é? E pedir para que vocês façam um círculo. E aí eu também vou me sentar aí com vocês. Esse texto nos fala sobre a nossa nova vida, a vida transformada do cristão. Vamos tentar compreender o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui nesse texto para a gente, quando ele fala sobre oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e também quando ele fala sobre a renovação e a transformação da nossa mente. Romanos 12, versos 1 e 2. Se você encontrou, diga aleluia. Aleluia. Preste atenção no que diz o apóstolo Paulo aqui nesse texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verso 2, você que está com a Bíblia aberta aí, leia novamente para a gente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que a gente pode alinhar um pouquinho mais essa leitura, né? Vamos lá no 3. Ah, tá ok. Então eu vou eleger a irmã para ler. Faz a leitura novamente. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Sempre que eu leio a Epístola aos Romanos, eu a leio com muito cuidado. Sempre que eu sou convidado a pregar um assunto ou um texto que esteja na Epístola aos Romanos, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, eu também procuro fazer com muito cuidado. Isso porque essa carta é um verdadeiro tratado teológico. Aqui o apóstolo Paulo, o maior bandeirante do Evangelho, ele sobe às alturas excelsas e dali ele expõe um dos maiores planos para a humanidade. Ele fala sobre a salvação dos homens. Por essa razão, a leitura de Romanos nunca é fácil. Nunca vai ser fácil. Uma palavra que está baseada nesse texto, nessa epístola, nunca vai ser simples. Porque aqui Paulo vai falar sobre salvação. Ele vai falar sobre os aspectos da salvação. Vai falar sobre a eleição dos justos. Deus tem um plano que não foi elaborado na terra, mas no céu, na eternidade. E esse plano inclui eu, inclui você, inclui outras pessoas que estão sendo salvas, os eleitos de Deus, que Paulo fala em outras epístolas, por exemplo, no capítulo 1 de Efésios, Deus está salvando aqueles que Ele elegeu. Paulo então fala sobre os eleitos, fala sobre aqueles que foram justificados. O tema da Epístola aos Romanos é a justificação pela fé. Mas Paulo também vai falar aqui sobre a santificação. Vai falar sobre a regeneração do salvo. Vai falar sobre a nossa glorificação. Esses são alguns temas, algumas palavras que a gente consegue pensar aqui e ali no texto de Romanos, que vai formando um quadro maior a respeito da salvação do homem. E nesse texto que nós lemos, exatamente Romanos 12, dos versos 1 ao 2, Paulo faz uma transição do tema que ele vem abordando desde o capítulo 1 até o capítulo 11. Essa transição fica muito clara logo no início do versículo 1, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Essa palavrinha pois aqui, ela está associada à súplica do apóstolo Paulo, rogo-vos, pois, que conclui um pensamento que está no contexto do capítulo 12, ou seja, aquilo que vem antes do capítulo 12. Mas o que é que Paulo está concluindo aqui no verso 1, quando ele diz: ora, já que eu disse isso, portanto, pois, irmãos, eu suplico a vocês pelas misericórdias de Deus. A pergunta que a gente tem que fazer aqui é: o que é que Paulo disse anteriormente? Porque o que vai surgir daqui para frente é só uma aplicação do que ele já disse. E aqui eu reforço ainda que falar sobre o verso 1 e o 2 da Epístola aos Romanos exige cuidado. Não é simples, porque se eu começo a falar a partir de Romanos 12, versos 1 e 2, sem levar em consideração o que ele disse atrás, eu não vou entender o que ele quer dizer para frente.
Se eu não entender o que ele disse para trás, eu não vou entender a relevância do que ele vai dizer a partir de agora. Mas o que é que Paulo fala no contexto? Olha, se você observar aí no capítulo 11, você vai ver que Paulo começa a conclusão de algo que ele disse no contexto, e logo o contexto imediato ele faz um hino de louvor a Deus. Ele glorifica a Deus. Olha que hino maravilhoso. Verso 33, capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Então, o que Paulo faz aqui no capítulo 12, exatamente no versos 1 e 2, é uma transição de pensamento. Ele conclui aqui o que ele disse para trás. E o que ele disse para trás no contexto imediato inclui um hino de louvor a Deus. Mas Paulo, ele está adorando a Deus. E a conclusão que ele faz aqui, a partir da qual ele vai desenvolver o raciocínio dele, não se restringe a esse hino de glórias a Deus, essa doxologia, essa irrupção de adoração a Deus. Na verdade, quando Paulo usa essa palavrinha pois, essa conjunção pois, ele está ligando esse capítulo 12, o que vem a seguir, com tudo o que ele disse antes, não só com esse hino. O que é que o apóstolo Paulo ensinou do capítulo 1 ao capítulo 11? Eu quero começar essa reflexão, antes de responder essa primeira pergunta, com uma outra pergunta para você. Quem é Jesus para nós hoje? Quem Jesus representa para você, jovem, adolescente, irmão e irmã que está aqui? A gente precisa de entender que o cristianismo ele tem mais de 2000 anos. E a igreja tem procurado contextualizar ou responder esta pergunta, quem é Jesus, em cada geração que ela está, inclusive a nossa. Nós hoje estamos procurando responder esta pergunta, quem é Jesus? E ao fazer isso, nós estamos criando algumas imagens de Jesus, não só nós, mas a igreja no decorrer desses 2000 anos, tem criado imagens de Jesus, tem criado arquétipos de Jesus que não correspondem com aquela imagem pintada pelos autores do Novo Testamento. Por exemplo, no decorrer desses 2000 anos, desses 2 milênios, Jesus foi pintado como uma imagem do Jesus asceta. Lá na Idade Média, a igreja estava procurando contextualizar a mensagem do Evangelho, e ao fazer isso estava afirmando que Jesus era aquele personagem que não vivia nesse mundo. Aquele personagem que ia para um mosteiro, se enclausurava ali por muito tempo, se dedicava à oração, se dedicava à leitura da palavra, se dedicava às boas obras. Essa era uma imagem do Jesus que foi pintado na Idade Média, por exemplo.
Um tempo depois, a igreja procurou responder essa pergunta: quem é Jesus? Pintando um outro quadro de Jesus. Falando que Jesus era esse Cristo com uma face branca. Você já deve ter visto aí alguns quadros antigos, né? Talvez por meio aí de fotos, de livros, de história. A imagem daqueles quadros assim que pintam Jesus pálido. Aquele Jesus que está praticamente morto, vivo. Que tem uma imagem, uma característica de alguém assim que não está vivendo nesse mundo, ou que não se preocupa com esse mundo, mas é alguém que está preocupado só com o mundo por vir, com o mundo que está por vir, não com esse mundo, com as pessoas que estão aqui, com o sofrimento das pessoas desse mundo. Mais recentemente, agora já na modernidade, na pós-modernidade, a igreja tem pintado um quadro de Jesus, de um Jesus diferente, de um Jesus descontraído. Algum tempo atrás, os pastores mais avançados em idade, mais experientes na fé, se lembram do Jesus que estavam pintando, um Jesus empresário, um Jesus CEO da fé, aquele para o qual você olha e lê os escritos que foram escritos a respeito dele, descobre em Jesus, nesse Jesus aí, que a igreja estava dando como resposta para o mundo, quem é Jesus? Escreviam Jesus, estavam descrevendo Jesus como um CEO de uma grande empresa. Olhe para Jesus e você vai ver alguns conceitos de administração de empresas. Você vai ver um excelente gerente. Você vai ver o cara do marketing. Você vai ver um ótimo, um excelente comunicador. Alguém para quem você olha e é referência para você na sua vida secular, no seu trabalho, na sua vida particular, pessoal. Um cara organizado, um cara que tem controle de todas as etapas do processo, faz tudo certinho e o resultado disso é algo bom. Mais recentemente, na tentativa de dar uma resposta à pergunta: quem é Jesus para nós? A igreja tem pintado um Jesus descontraído, um Jesus gente boa pra caramba. Um camarada que anda com tênis descolado, uma calça rasgada na altura do joelho. Um Jesus que fala gírias. Um Jesus que curte um estilo de música determinado e não outro estilo de música, que tem um perfil descolado. Nesses 2000 anos de história da igreja, a igreja, e quando eu me refiro à igreja, eu estou me referindo a nós mesmos. Nós estamos pintando, vez ou outra, a imagem de um Jesus que não condiz com a imagem do Jesus que foi pintada, de um Jesus que foi descrito pelos autores do Novo Testamento. A contextualização do Evangelho é importante. A mensagem do Evangelho, ela tem que ser atualizada, não mudada, mas atualizada na cultura em que nós vivemos. As pessoas do nosso tempo precisam de entender o Evangelho, e para entender o Evangelho a gente precisa de ter uma linguagem que alcance o coração dessas pessoas, descrevendo Jesus para elas. Isso é verdade. Precisamos de ser atuais. Não digo relevantes, mas atuais. Mas se você prefere a palavra relevante, que seja essa. Mas nesse contexto que eu estou dizendo, um Jesus que foi pintado pelo Novo Testamento. Não aquele que nós criamos, não aquele que nós queremos.
E aqui eu retorno a Romanos capítulo 12, dos versos 1 ao 2, lembrando você de que esse texto é uma conclusão daquilo que Paulo diz no contexto. E a gente já sabe que Paulo não está se referindo ao hino de louvor a Deus que ele fez aqui no final do capítulo 11, mas a tudo o que ele disse, desde o capítulo 1 ao capítulo 11. E o que Paulo faz aqui nesses 11 capítulos não é outra coisa senão descrever quem é Jesus. E a imagem que Paulo esboça aqui, que Paulo descreve a respeito do Cristo, talvez vai te impressionar um pouquinho. E eu peço alguns minutos do seu tempo para tentar delinear os traços de Jesus que Paulo descreve aqui, principalmente na Epístola aos Romanos, do capítulo 1 ao 11. Vocês conhecem a história da criação. O homem, nós, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso é fantástico. Porque quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ela está dizendo que nós refletimos algumas características que Deus possui. E uma delas, por exemplo, é a capacidade de raciocinar, é a capacidade de fazer o bem, é a capacidade de fazer o belo, é a capacidade que nós temos de liberdade. Sermos criados à imagem e semelhança de Deus significa isso, que nós possuímos algumas características do próprio Deus. Mas essa liberdade que o homem tinha, essas características que o homem ainda possui, principalmente a liberdade que nós tínhamos, que também faz parte do ser de Deus, que é totalmente livre, liberto, para fazer o que é bom, o que é belo, o que é justo. Essa capacidade de liberdade, nós perdemos ela quando nós desobedecemos a Deus no jardim do Éden, por meio de Adão. Quando Adão e Eva pecaram, nós pecamos com eles lá, porque eles eram os nossos representantes. Quando eles pecaram, nós pecamos com eles. E o que aconteceu a partir daí foi uma degeneração, uma depravação da criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus. O homem que era bom, que obedecia integralmente, fielmente a Deus, depois que pecou, ele deixou de obedecer, ele perdeu essa liberdade de fazer aquilo que Deus gostaria que ele fizesse, e ele se tornou escravo do pecado, do diabo e do mundo. Deixamos de ter a liberdade que outrora nós tínhamos. Jovens gostam de ser livres. Mas quem diz que você é livre? Porque o quadro que o apóstolo Paulo pinta aqui, de Jesus, e começando lá no capítulo 1 de Romanos, é que esse homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele não é mais livre. Ele perdeu a sua liberdade e agora ele está escravizado. Ele está escravizado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. Ele não consegue obedecer a Deus mais. Ele não consegue caminhar em direção a Deus. Ele anda errante, perdido na terra.
Você já viu uma pessoa que não é crente? Porque o crente é o seguinte, o crente ele está em constante transformação, ele está lutando contra o pecado. Mas diferentemente do ímpio, daquele que não conhece a Cristo, que não aceitou o sacrifício de Cristo, o crente ele pode, e a gente vai entender isso daqui um pouquinho, ele pode dizer não para o pecado, mas o ímpio não pode dizer não para o pecado. Ele tenta, mas ele não consegue. Ele tenta se livrar dos vícios, mas ele se livra de um e cai em outro. Ele tenta se livrar da sua perversão sexual, do homossexualismo, mas ele não consegue. Ele tenta ser alguém bom, mas ele é mau por natureza. E a resposta que Paulo dá a essa questão, lá no primeiro capítulo de Romanos, é só uma. Ele não consegue porque ele agora é escravo. Ele é escravo do pecado, do mundo e do diabo. E não é só isso. Paulo diz mais. Esse homem que desobedeceu a Deus, ele não só perdeu a liberdade, não só perdeu a comunhão com Deus, mas agora ele está debaixo da justiça de Deus. Aliás, da ira de Deus. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade. Não é isso que o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 1 de Romanos? E perversão dos homens. Ouça uma coisa. Aqueles que não têm Cristo, eles estão perdidos, arruinados, estão caminhando para a perdição eterna. Eu disse que o Jesus que Paulo pinta aqui na Epístola aos Romanos, talvez seja desconhecida de muitos de nós aqui. E uma das verdades mais claras do Evangelho é essa. É que o homem está perdido, ele não consegue caminhar em direção a Deus, nem que ele tente, nem que ele se esforce, nem que ele se empenhe, ele não dá conta. Por quê? Porque esse homem está morto nos seus delitos e pecados, e morto não se levanta. Morto não tem atitude para com Deus. Morto não se movimenta, morto não tem consciência, não tem emoções, ele não tem, ele está morto. E é isso que o apóstolo Paulo diz. O homem está morto nos seus delitos e pecados, mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança para nós. É uma mensagem de esperança em Jesus. Porque a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que trocaram o Criador pela criatura, deixaram de adorar a Deus para adorar a criatura, mas a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Para que todo aquele que creia em Cristo possa ter não somente a vida eterna, mas uma vida transformada por Cristo. E aqui é que começa a nossa história, né? Porque a nossa história não está lá na ira de Deus. A nossa história, meus amigos, não está na condenação do pecado. Para aqueles que aceitaram a Cristo, para aqueles que agora estão em Cristo, agora eles têm uma novidade de vida. E essa mensagem do Evangelho é extraordinária. Porque o que Deus faz em Jesus é sublime.
Bíblia diz que nós somos salvos mediante a graça de Deus. Nenhum de nós merecíamos a salvação. Andávamos distantes de Deus, éramos inimigos de Deus porque desobedecemos a Deus, estávamos praticando coisas que desagradavam a Deus, estávamos longe, caminhando cada vez mais longe de Deus. Mas Deus, graciosamente, Ele decidiu salvar a mim e a você. E não foi por mérito humano, não foi pelos meus próprios méritos, não foi pelo meu esforço. A salvação é pela graça de Deus. Isso significa que é um favor imerecido que Deus concedeu a todos nós. Mas a salvação não é só pela graça de Deus, ela é mediante a fé em Cristo Jesus. Deus não apenas decidiu e se propôs a salvar a todos os homens, mas Ele faz isso só apenas de uma forma: mediante a fé em Cristo Jesus. Não há outro nome, nem em cima no céu, nem embaixo na terra. Não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, o Filho de Deus. Os anjos não podem nos intermediar. Nós não podemos nos intermediarmos a nós mesmos. Não podemos nos achegar a Deus. Somos incapazes. Os anjos não podem fazer essa intermediação entre nós e Deus. Nenhuma entidade, nenhum anjo, nenhum santo, ninguém pode. A salvação que Deus oferece no Evangelho é uma salvação que é mediada por Cristo e só por Cristo somente. Por isso que para sermos salvos, primeiro eu tenho que entender que não é pelo meu mérito, não é pelo meu esforço, não são pelas minhas obras, mas também eu tenho que entender que só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Quando você estiver evangelizando alguém, lembre-se disso, você precisa de Jesus, porque Ele é o único caminho entre o homem e Deus, que concilia o homem com Deus. Mas o Evangelho não para aí, meus irmãos. E aqui talvez começo a entrar já no assunto que quero falar sobre a transformação logo adiante. O Evangelho de Deus fala sobre a graça de Deus, fala sobre Cristo, que é o nosso mediador. E fala sobre o que Cristo fez por nós. O apóstolo Paulo, nos capítulos 1 a 11, ele vai desenvolvendo todos esses temas, todos esses aspectos a respeito da salvação. Nós somos justificados por Deus em Cristo. Mas o que de fato significa dizer que somos salvos? O que isso significa para você aqui, jovem? O que significa dizer para você que você é salvo? Significa, em primeiro lugar, que você agora tem comunhão com Deus. Significa agora que você é filho de Deus e filha de Deus. Significa agora que nós fomos unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Preste atenção nisso. Porque quando nós cremos em Jesus, nós tivemos paz com Deus, somos adotados na família de Deus. Mas isso significa agora também que essa salvação não é somente vertical, ela é horizontal. Reconcilia o homem com Deus, mas reconcilia o homem consigo próprio, consigo mesmo, e reconcilia o homem com os seus semelhantes. A salvação que nós temos em Jesus não é algo que nos beneficia apenas em relação a Deus, mas nos beneficia a nós mesmos. Por quê? Porque quando Jesus morreu, diz a palavra de Deus que nós morremos com Ele. Ouça isso.
O nosso homem, o nosso velho homem, o Adão, morreu com Cristo. Cristo foi crucificado, foi sepultado. E Paulo diz que nós também fomos sepultados com Ele. Tem um significado a morte, a ressurreição de Jesus. Isso é evangelho, você precisa entender isso. A gente precisa entender que quando Jesus morreu e foi posto na sepultura, nós com Ele para lá fomos. Aleluia. Nós morremos também. Fomos sepultados. Glória a Deus. Fomos sepultados, morremos para o pecado, para o mundo. Morremos para nós mesmos. Glória a Deus. Mas Cristo também ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Dá glória a Deus por isso. Porque é na ressurreição de Jesus que nós também ressuscitamos com Ele. Glória a Deus. E nós ressuscitamos não só mais agora para uma vida extraordinária, diferente com Deus. Uma vida em que nós podemos afirmar com toda clareza que somos filhos de Deus, herdeiros das promessas de Deus para nós. Hoje, por sermos filhos de Deus, nós temos acesso à dispensa de Deus. Nós podemos entrar lá pelo que Jesus fez. Uma vida transformada. Nós ressuscitamos para esta nova vida. Você ressuscitou para uma nova vida. Diz aí para essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa bonita aí. Você está cheirosa, né? Procurando bonita, essa pessoa alegre. Você ressuscitou para uma nova vida. Com Deus e consigo mesmo. Mas enche o peito para falar, meu irmão, minha irmã. Você ressuscitou para uma nova vida em Cristo Jesus. Vai lá, enche aí o pulmão para falar, enche o peito, fala com gosto, fala com graça. Ressuscitei para uma nova vida com Deus em Cristo. Oh, aleluia! Nós ressuscitamos. Isto significa que o poder do pecado foi rompido de uma vez por todas. O pecado que outrora nos dominava, o mundo que outrora nos determinava o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver, agora não determina mais. As cadeias do pecado foram quebradas. Esse é o poder da morte e da ressurreição de Jesus.